do 91, 92 e 93. Estamos iniciando mais uma aula e queremos convidar a presença do Senhor Jesus Cristo para estar presente conosco nessa aula. Vamos orar? Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente na nossa aula de hoje, abençoando a cada aluno da turma 91, 92 e 93, que todos possam ter a tua paz, o teu amor, tuas bênçãos e possamos entender o assunto que vai ser falado nesse momento. Nos inspire, nos ajude e também abençoe a cada família representada por cada aluno. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, como de sempre, eu gostaria que você pegasse o seu livro, Geografia, módulo número 9, o livro, e vamos abrir o livro lá no capítulo 10, sobre Oceania. E esse é o assunto que nós vamos conversar com vocês. Já falamos na página 196 sobre a localização, sobre a Melanésia, Polinésia, Micronésia na página 197. Falamos sobre a página 198, sobre formação geológica, falando sobre Pangeia, sobre a estrutura atual da Oceania. Falamos também sobre a página 199, comentando sobre as formações da grande planície central que nós temos na Austrália. Também foi comentado sobre os Alpes do Sul, na Nova Zelândia. Foi falado sobre a formação das ilhas, que são através de atividades vulcânicas. Falamos sobre o Círculo do Fogo do Pacífico, que são movimentos constantes que nós temos nessa região, através de abalos sísmicos, terremotos, maremotos, atividades vulcânicas. Falamos também sobre as águas quentes que vão dar a origem aos atóis, recifes e corais de formação das próprias ilhas. Isso nós estudamos até a página 199. Na aula de hoje, eu gostaria que você pegasse um marca-texto, Eu sei que muita gente faz isso, pega um marca-texto, porque nas minhas aulas de live de Zoom, eu sempre vejo alunos com marca-texto, com lápis, grifando, marcando no seu livro. É uma aula que nós estamos fazendo através do YouTube e é o mesmo acompanhamento que nós temos também numa sala de aula. Então, hoje nós vamos trabalhar na página 200 sobre hidrografia, depois na página 200 sobre clima e 200 e 201 vamos falar sobre a vegetação. Então, hoje o assunto de nós de hoje vai ser sobre a página 200 e 201, focalizando o assunto hidrografia, clima e vegetação. Então, como falei para vocês, pegue nesse momento então o livro de vocês e acompanhe comigo o assunto que vai ser falado hoje no assunto sobre hidrografia, clima e vegetação. Então acompanhe comigo e vamos estudar esse assunto hoje com vocês. Então, a hidrografia, eu vou caracterizar com vocês algumas coisas semelhantes ao nosso estudo de hoje. E quando você fala a introdução dessa região que nós temos do nosso estudo hoje. E aí nós podemos observar que a alimentação dos rios e lagos depende principalmente da dinâmica climática. O que seria essa dinâmica climática? Essa dinâmica climática são o que? As formações que nós ocorremos nessa localidade, através de ventos, através de massas de ar, tá? E através do vento e massa de ar, eles vão levar a temperatura ser quente ou temperatura ser baixa. E através dos ventos é levado então as chuvas para provocar a umidade, E também através dos ventos elas levam esse conjunto de nuvens que vão provocar chuvas, podendo limpar o tempo e voltar o sol outra vez. Então essa é a dinâmica constante que nós temos
das atividades climáticas. E aí são os fatores mais importantes que vão ocorrer para uma atividade climática, como nós podemos observar, são os fatores como altitude, né, latitude. O que é latitude? Latitude são linhas paralelas ao Equador. Também nós podemos colocar, por exemplo, a altitude. Conforme a altura, vamos ter diferenciação climática. Também vai ocorrer a continentalidade e a maritimidade, conforme você está perto das áreas oceânicas, a temperatura é diferente no interior do próprio continente, que temos o fator de continentalidade. Um exemplo, né? Você que mora, vamos dizer que você mora lá em Caiobá. A temperatura de Caiobá é diferente da temperatura lá de Foz do Iguaçu. Por quê? Lá em Caiobá pode ser quente, mas sempre temos a presença da brisa do mar. As questões marítimas sempre são mais frescas por causa da umidade que vem do oceano em direção ao continente, provocando então essa brisa do mar mais leve. Agora, quando você vai para Foz do Iguaçu, a temperatura é mais quente em Foz do Iguaçu comparado a Caiobá. Só que a diferença é que Caiobá é quente e também Foz do Iguaçu é quente. A diferença é que na região de Caiobá nós temos a brisa do mar que vai refrescar a temperatura. Agora, em relação ao Foz do Iguaçu, nós não temos brisa do mar. Então a temperatura vai ser quente e abafada. Na Austrália, temos o problema da escassez da chuva. Faz com que as redes de drenagens, o que são drenagens? São verdadeiros rios, onde nasce e aonde vão deságua suas águas nos próprios oceanos. Então, pela escassez de chuva, então a drenagem seja o que? Restrita, e os poucos rios com regime pluvial. Quando se fala regime pluvial, são regimes através das águas das chuvas, pluvial. Tem uma densidade hídrica considerada pobre, muito pouca água que nós temos nesses rios. Tá? Então, esse é o problema que nós temos, por exemplo, na hidrografia do continente oceânico, principalmente na Austrália, né? E aí nós fizemos essa introdução com vocês no início agora. Agora vamos caracterizar a hidrografia, por exemplo, da Nova Zelândia, da Austrália. Quando você fala em hidrografia da Austrália, você pode observar que a hidrografia da Austrália já é o que? Ela é pobre. Pobre por quê? Como nós já vimos, ela não vai ter a grande consistência de chuvas. E por não ter grande quantidade de chuvas, eles vão ser o que? Rios de pequeno volume de água. E assim, nós podemos observar que os rios que se destacam nessa região são rios pobres e não tem muita água. E essa água que é de origem através das chuvas, elas vão ser propícias para as atividades da agricultura, da pecuária e também para abastecer as cidades, né? Continuando, nós podemos observar os rios mais importantes que nós temos nessa região é o chamado o rio Murray e o rio Darling. Esses são os dois rios mais importantes que nós temos na Austrália. E esse rio Murray e Darling, apesar de que ter pouca água das chuvas, eles são suficientes, por exemplo, para ter água durante o ano, né? Durante o ano, logicamente, com poucas águas no mesmo. Aí nós podemos observar que o rio Murray e o Darling, ambos nascem na Cordilheira Australiana. Quando você fala Cordilheira Australiana, eu estou falando, por exemplo, que lá são regiões que vão ser cobertas
o ano todo por presença de gelo, e aí com o verão ocorre o derretimento dessas geleiras. São picos cobertos de gelo. E aí ela vai dar origem a esses dois rios chamados Rio Murray e o Rio Darling. E esses rios eles vão atravessar a planície central e desaguam no Oceano Índico. E muitos outros rios também nascem na cordilheira ou em planaltos e se deslocam para os oceanos, mas a maioria deles é curta a sua extensão. Então, tem mais outros rios na Austrália? Sim, mas os dois mais importantes é o rio Murray e o rio Darling. Esses são os dois rios mais importantes que nós temos, por exemplo, na Austrália. Pelo fato de que temos pouca presença de chuvas, né, ele vai ser insuficiente para ter grande quantidade de águas durante o próprio ano. Tá? Agora vamos ao próximo slide falando sobre a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia ela vai ter o que? O destaque são os próprios lagos, né? Em função do que? Esses lagos eles vão ser devido que nós temos constante movimentos de placas tectônicas. Então sempre quando teve essa origem da Pangeia que nós já estudamos na aula passada, e aí essas placas tectônicas formaram o que? Alguns vales, né? E esses vales, que são lagos, foram cobertos por água das chuvas. E por isso nós temos uma grande concentração de lagos na Nova Zelândia. E o relevo dele é bastante acidentado e os rios que vão aparecer ali são rios velozes, porque ela vai descer nessas áreas de relevo bastante acidentado para as partes mais inferior, no caso, o Oceano Pacífico. Então, esses rios são rápidos, né? Com águas corredeiras propícias para fornecimento de energia elétrica. E em Nova Zelândia, nós temos os principais rios que se destacam, o rio Arnold e o Araraú. Esses são os demais que nós temos como os principais rios que são originados através dessas regiões montanhosas, como os Alpes do Norte e os Alpes do Sul, que pertencem à Nova Zelândia. Agora, quando se fala, por exemplo, nas nésias, o que são nésias? Conforme nós comentamos com vocês, nésias são verdadeiras ilhas. E nessas ilhas, como é que se origina, por exemplo, as águas dos rios? Como é que são as águas dos rios dessa localidade? E as águas dos rios nessa região, nas demais ilhas, elas são das limitações do espaço geográfico, nem sempre encontramos uma rede hidrográfica. Os cursos fluviais são extremamente curtos. Quando se fala em crescimento fluvial, são os verdadeiros rios que são curtos porque não tem um espaço longo para transitar essas águas, e esses rios muitas vezes são de origem de água das chuvas. Como ocorre pouca chuva em determinadas localidades, então vai ter bem restrito os rios da região da Nésia. Então, sobre a hidrografia, generalizando, nós podemos colocar, eles estão situados entre a zona intertropical, muitos rios são presença de formação da água das chuvas, mas como eu falei para vocês, tem pouca presença de chuvas na Oceania. Então os rios vão ser o quê? Curtos e de poucas águas. A maior parte das águas dos rios da Austrália, como o rio Darling e o rio Murray, são voltados para a atividade da agricultura, da pecuária e também para a água para eles beberem. E esses dois rios se originam através da cordilheira Cordilheira Australiana.
Agora, já na Nova Zelândia, pelo fato de ter constantes movimentos de placas tectônicas, deram origem a vales. E esses vales são os lagos que foram preenchidos por água das chuvas e também por regiões de geleiras que têm esses Alpes do Norte e Alpes do Sul. E como consequência disso, vão ter a formação desses rios que nós colocamos o rio Arnoldo, né? E Araraú. Já os rios das Nésias, das ilhas, né, como Micronésia, Polinésia e Melanésia, são rios que eles são de pouco espaço pouco espaço territorial, porque as ilhas são pequenas e também nós não temos grande presença de chuvas, então vão ser rios de pouca volume de água nessa localidade. Então essa é a hidrografia dessa região aí que nós colocamos, né? E as nésias vão ter esses cursos fluviais bem curtos nessa localidade, ok? Agora, aqui você pode observar, por exemplo, nessa foto, a presença, por exemplo, de uma área coberta, né, quase uma área aqui, e aqui temos a presença dos rios. Esses são os rios que vão circulando, por exemplo, na Austrália e que vai dar origem, então, a essa formação das águas dos rios, da hidrografia da Oceania. Vamos agora observar na página 200 e 201 sobre clima. E essa foto que eu tirei aí é lá da região central da Austrália, Rock Wedges, que é onde você pode observar o tipo de solo que nós podemos observar, o solo como é que é, e a vegetação como é que é, né? Então o solo já é um pouco avermelhado, a vegetação já é baixa e o céu é bem aberto. Você pode observar um calor intenso, mas a falta de chuvas nessas localidades. E nós podemos colocar como introdução desse assunto do inicial que nós podemos observar, que diz o seguinte: uma extensa porção da Oceania se encontra entre o Trópico de Capricórnio, onde nós estamos no Brasil, tem o Trópico de Capricórnio. Lá na Oceania também tem o Trópico de Capricórnio, que é uma linha latitudinal ao Equador. E o Equador está a 0 graus, dividindo a Terra no hemisfério norte e a Terra dividida no hemisfério sul. No hemisfério sul, nós vamos ter o Trópico de Capricórnio. Portanto, dentro da zona intertropical, que proporciona calor constante. Olha só, então eles estão na linha do Equador e o Trópico Capricórnio, chamado zona intertropical, é uma região muito quente e ainda, conforme nós já vimos, pouca presença de chuvas, escassez de chuvas. Então isso faz com que a temperatura é muito quente na Austrália, na Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Muitas das ilhas dessa região se encontram em áreas de ocorrência de atividades tais como furacões e tempestades tropicais. Imagina você morando na Micronésia, Polinésia, né? Polinésia, Micronésia, que são regiões de ilhas, e essas ilhas vão sempre ocorrer essas tempestades tropicais, principalmente na região da linha do Equador, que é chamada zona intertropical, a presença de tempestades. E um número considerável dessas ilhas, elas vão apresentar a maior parte o clima tropical, ok? Então vamos ver então agora com vocês os principais tipos de climas que nós temos na Oceania, principalmente na Austrália, conforme nosso estudo. Então os climas podemos observar, como já foi caracterizado, zona intertropical, localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Depois podemos observar como exemplo de clima equatorial,
Clima equatorial, nós temos no Brasil. O clima equatorial é um clima quente, com 2 estações do ano bem definidas, inverno e verão, e o inverno é o rebaixamento da temperatura, e no verão sempre temos a presença constante de umidade. O Brasil tem clima equatorial, e também nessa região da Austrália nós também temos o clima equatorial. Também, por estar situado na região intertropical, nós temos o fator do clima tropical. O Brasil, 75% da sua extensão territorial é formado pelo clima chamado tropical, né? Que também vai ter quente e frio. Depois nós temos o clima chamado temperado. O clima temperado é aquele clima que vai ter as 4 estações do ano bem definidas. E lá eles têm esse clima temperado, como o Brasil também temos. Só que o Brasil nós chamamos esse clima temperado como clima subtropical. Agora, a grande região de planície central da Austrália é formado por clima desértico devido à escassez de chuvas. Pouca chuva. Tendo pouca chuva, vamos ter o quê? Áreas que vão ter a grande formação de áreas desérticas. Brasil já não temos áreas desérticas. O Brasil vai ter, por exemplo, clima semiárido, pouca chuva. Agora imagine áreas desérticas que a chuva é pouca. Então durante o ano a temperatura é bem elevada. Olha, ao observar esse mapa, você pode observar aqui, nessa cor mais escuro marrom, nós temos o clima equatorial. Então, o clima equatorial pega bem essa região ao norte da Austrália. Aí nós temos o verde mais escuro, o clima tropical. Olha só, toda essa região aqui é o clima tropical, perto já do clima equatorial. Você vê que o Brasil, 75% do Brasil é formado de tropical. Aqui é pouca porção de clima tropical. Aí nós temos esse verde claro, que é o clima chamado subtropical, né? Olha só, essa região aqui é assim, ó, subtropical, e essa localidade. Quando chamamos subtropical, é abaixo do trópico de Capricórnio. Aí nós temos deserto. Olha só, toda essa área é área de deserto, ó. Toda essa área é deserto. Toda essa área aqui de deserto. É uma grande extensão territorial. Praticamente quase 50% da Austrália é de deserto. Greenland seria o que? Uma região de limite entre o clima tropical e o clima desértico. É uma área de limítrofe. Essa área aqui é como se fosse uma área semiárida comparado ao espaço do Brasil. Temperado, essa parte em azul, pegando então essa região aqui mais na Victoria, na capital da Austrália, essa localidade é o clima temperado. Então você pode observar que apesar das chuvas e da região entre intertropical, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, a linha do Equador, nós vamos ter a predominância do clima chamado desértico. E depois aquela área limítrofe, que é uma área de clima semiárido, que nós temos no continente australiano, né? Agora, continuando, estou falando muito da Austrália porque o livro se destaca muito no espaço da Austrália. Agora, vamos para a página, continuando a página 200 e 201, ele está misturado, né, os dois assuntos, clima e vegetação. E vamos ver então, através dos fatores como a zona intertropical, nós vamos ter então a formação de alguns tipos de vegetais que se destacam nessa localidade. Aqui você pode observar, nessa foto aqui, por exemplo, essa área é uma área de vegetação. Olha só, os galhos retorcidos, presença de poucas folhas, né, nessa árvore. E você vê, olha só como é que é a vegetação
bem baixa que nós temos nessa localidade. Isso por causa da falta de chuvas que nós temos nessa localidade. Pouca chuva, a vegetação ela é bem mais pobre comparado, por exemplo, à nossa floresta amazônica, como nós temos em grande quantidade, ou a Mata Atlântica. Então, essa vegetação deles é devido à escassez de presença de chuvas. Nós podemos observar alguns elementos, alguns fatores, alguns exemplos de vegetais, tais como a vegetação floresta subtropical. A floresta subtropical nós temos no Brasil, que são, por exemplo, áreas de campos que nós temos no Brasil. Um exemplo é a mata de araucária. Continuando, nós podemos observar outros exemplos, tais como florestas tropicais. No caso do Brasil, florestas tropicais são as matas atlânticas. E eles também têm informação de floresta tropical na região mais ao norte da Austrália. Depois nós também temos a presença de savanas, que são verdadeiros campos, estepes, que é uma vegetação mais rala, que são típicas da Austrália. Você vê que são pouca vegetação que nós temos nessa região. Por causa do quê? Devido à presença pouca de chuvas, a vegetação vai ser bem rala e bem pouca na Austrália. E essa escassez de chuva, né, vai ter chuvas, logicamente, vai ter chuva na Austrália, sim, mas não é suficiente para ter uma grande formação de presença de vegetais, ok? Agora, na Austrália, nós temos lá na página 201 o que nós chamamos, a leitura diz assim: a flora australiana é peculiar, pois 80% de suas espécies são autóctonos. O que significa isso? Fenômeno explicado pelo fato de a Austrália ter estado isolada de outros continentes muito tempo. Dizer o seguinte, há muito tempo, por exemplo, nós não tivemos, por exemplo, a presença do homem. Não tendo a presença do homem, se desenvolveram tais tipos de formação vegetal nessa localidade, e também a fauna se destaca por alguns animais que nós não temos em outras regiões do mundo, que são o quê? Típicas do local. Como na Austrália, na Nova Zelândia, nós encontramos alguns animais que nós não temos, por exemplo, situado no espaço do Brasil e outras localidades. Pode ser que são vivenciados em áreas criadas em espaços de passeio público ou jardins zoológicos, né? Mas esses animais que nós temos são típicos dessa localidade, como você pode observar, né? São esses fenômenos de animais. E aqui você pode observar um canguru, né? O canguru que temos, por exemplo, que é um animal típico da Austrália. Aí você pode observar que são espécies próprias de determinada região. Aqui nós podemos observar um canguru. Essa localidade que eu estou mostrando nessa foto é um local em que muitas vezes esses cangurus são animais que estão presentes em qualquer espaço da Austrália. E muitas vezes à noite, muitas vezes esses animais são atropelados ou sofrem algum problema físico, e aí esses animais são levados para esse tipo aqui, entre aspas, de um hospital. Esse hospital que vai cuidar desses animais, recuperar e devolver depois para a própria natureza. Aí nós podemos observar um dos exemplos, é o chamado de ornitorrinco. E o ornitorrinco foi um animal quase que acabado tudo, porque tanto que a população que foi conquistada, que foi colonizada, que foram observar essa região, eles viram esse animal. Esse animal ele é pequeno, né? E esse animal tem uma carne macia e tem uma pele que para proteger do frio. Então muitos desses animais foram comidos, né? E
aos poucos foram acabando. Hoje, o ornitorrinco nós podemos observar, por exemplo, em regiões de espaço vivenciado, cuidado pelo próprio homem para o próprio cuidado. Aqui você vê um ornitorrinco, aqui, ó. Esse aqui que eu estou mostrando aqui, ele é um ornitorrinco. Olha só ele aqui, ó. Esse ornitorrinco, ele é um animal pequeno, né? Ele vive tanto na água como na terra, é um mamífero. E esse ornitorrinco ele é típico da região da Austrália. Por ser um animal não tão ofensivo, muitos dos que descobriram foram acabando com esse próprio animal, e pela sua própria carne e pela sua própria, sua própria pele, né? Também nós temos os pinguins, famosos pinguins da região da Oceania. Você pode observar que eles convivem, por exemplo, nessa região da Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, sendo aves típicas dessa determinada localidade. E você pode ver, olha a cor deles, né? O tipo de trabalho deles. Também esses animais, essas aves que nós podemos observar, elas também estão num determinado espaço para o tratamento delas. Quando elas estiverem propícias, elas são levadas, por exemplo, para as áreas oceânicas. Aí nós também temos esse outro animal, marsupiais, que são os cangurus, né? Como já foi citado, olha o canguru típico aqui. Esse canguru aqui ainda é criança, né? Comparado ao anterior. E esses cangurus poderão chegar até 2 metros de altura. Eles são muito bravos, principalmente a mamãe, que carrega dentro da sua barriga, tem um saco, né? Ali na frente, onde esse animal fica no período infantil do canguru, podemos dizer assim. E depois, quando ele já está suficiente jovem, ele sai e ele começa a conquistar o mundo. Mas esses animais são perigosos nessa estrutura. Também temos outro chamado de koala, né? E koala nós podemos observar a estrutura deles, ele passa praticamente quase o dia todo dormindo, como você pode observar aqui. E ele só acorda para comer, por exemplo, folhas de eucaliptos, né, que é típica da alimentação deles. Eles comem muitas folhas de eucaliptos, muitas ervas. E olha só que você pode observar um koala, você também pode, aqui ó, folhas de eucaliptos, você pode também, bambus, eles comem também muito folhas de bambus e pedaços de bambu, e ao se alimentarem disso, eles logo já vão descansar, logo já vão dormir. Olha só aqui, ele se alimentando, né, das folhas, e ele se alimenta e depois ele logo vai descansar. Esse koala, por exemplo, é um animal que está em extinção também na Austrália, mas eles têm esses refúgios para cuidar desses animais, como o ornitorrinco e também como os koalas. Na próxima aula, nós vamos observar com vocês as atividades que foram feitas por vocês. Eu pedi para vocês realizarem as atividades propostas pelo livro, na página 201, 202, né? Também eu pedi para vocês fazerem a página 205, ok? A página 209 e a página número 210. Então, na próxima aula, nós iremos corrigir essas atividades, principalmente a página 201, 202, que são aspectos físicos, né? E aí, nós já estudamos o relevo, já estudamos o clima, já estudamos a hidrografia, já estudamos a vegetação e estudamos os animais que são típicos da região da Austrália, né? E tem vários outros animais típicos da sua localidade, mas esses são os mais importantes que nós não temos em outros lugares, por exemplo. E as atividades da página 201 e 202 é relacionado a esse conteúdo que nós já estudamos com vocês, né? Então eu gostaria, então na próxima aula vamos trabalhar com essas atividades da página
201 e 202. E quero dizer para os alunos da turma 91, 92 e 93 que muitos alunos entregaram as suas atividades valendo nota 10 para o quarto bimestre. Eu, professor Wilson, fiz um combinado com os alunos da 91, da 92 e 93, que gostaria que nós fechássemos o ano com 40 pontos. E muitos alunos da 91, 92 e 93 já têm 30 pontos. Ou seja, 10 o primeiro, 10 o segundo e 10 o terceiro. E muita gente já entregou as atividades, a maior parte dos alunos já entregaram as atividades do AV1, que foi as páginas que eu citei do capítulo número 11 sobre a Oceania, né? E o AV2 vai ser lá já em novembro, relacionado ao regiões polares, que é do capítulo 12. Então, assim você já tem essas notas e fechando com nota 10. Como eu já falei, tem muitos alunos que perguntam, professor, que adianta tirar 10, 10, 10, 10, fechando 40 pontos anuais? E o ano que vem, o que vai acontecer? O ano que vem, para a turma 111, ou 112 e 113, tudo aquilo que nós estudamos nesse ano, também vai estudar outra vez na turma do primeiro ano. Por quê? Porque a matéria de geografia sempre ele vai repetindo, todo ano repete a mesma coisa, com pontos específicos do ano. Então, você estudou lá no sexto ano a geografia, você está repetindo todo ano a mesma coisa. No sétimo ano, oitavo ano, nono ano, a mesma coisa. Depois o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre a geografia vai repetindo os conteúdos. Então não se preocupe, não tive um ano bem de aprendizagem, mas o ano que vem você ainda continua o próprio estudo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e eu quero parabenizar os alunos que sempre estão na minha aula, marcando, grifando, observando, né? E eu comentei que muitas vezes as pessoas não estão observando os meus vídeos no YouTube. Por que eu sei disso? Porque lá toda vez que você vê o meu vídeo, você tem que apertar curtir ou visualizar, porque aí eu sei quantos alunos estão assistindo. Então, por exemplo, se eu tenho 35 na 91, 35 na 92, eu tenho 70 alunos, mais 30, eu vou ter praticamente 100 alunos do nono ano, da 91, 92, 93. E quando eu vou ver lá os vídeos, visualizaram o quê? Só 20. E os outros 80? O que fizeram que não viram os vídeos? Então, por favor, visualizem, curtem os vídeos, porque essa é a forma da educação que nós estamos tendo no momento, que é a educação remota. É o meio de nós estudarmos. Mas eu estou feliz porque nós estamos já no mês de novembro, falta praticamente 3 semanas para terminar o nosso ano escolar. E assim você também está acompanhando o nosso processo. Que Deus possa abençoar você ricamente e vamos finalizar nossa aula através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 91, da 92 e 93. Que nós possamos sempre ter a tua paz, o teu amor, possamos ter ânimo para enfrentarmos esse mês de novembro e conseguirmos conquistar as nossas conquistas vindas do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada aluno e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu até agora. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, fui e que Deus possa estar presente com vocês. E conforme eu falei para vocês, na próxima aula nós iremos realizar a correção dessas atividades. Sempre eu coloco como respostas sugestivas relacionado ao assunto. E assim você pode pegar, copiar, apagar aquelas respostas que estão erradas e assim nós finalizamos o conteúdo sobre a Oceania, aspecto físico, o aspecto natural, que é relevo, que é hidrografia, que é clima e vegetação. E na outras aulas nós vamos trabalhar com aspectos humanos. Muito obrigado, tchau, tchau, fui.